Eu não consegui absorver. Mas tipo, isto passa-se a seguir ao Infinity War. Eu não. Talvez seja depois do Infinity War, sim. É capaz de ser entre o Infinity War e o Endgame. É. Yeah. É porque é o cabelo dela, man. Sim. Ela está com o penteado do. Não. No fim do Infinity War ela tem o cabelo branco. Sim, mas é isso que eu estou a dizer. Isto. Não, mas isto não pode ser a seguir ao Infinity War. Não, eu estava a dizer o Infinity War. Durante os 5 anos. Mas não parece que tenha acontecido o snap. Aqui não. Não. Isto é pré-snap. De certeza. Mas eu acho que será antes do Infinity War. Porque no Infinity War ela tem o cabelo branco. Eu acho que isto será entre o Civil War e o Infinity War. Não sei, sabes? Há confirmação já? Não. De todo? Não. Podemos especular a partir deste trailer. Mas não, acho que não há confirmação. Doesn't feel like it's so far back. Eu acho que sim. Tens ali o... Gostei muito do Ross, interpretado pelo John Hurt. What? O Ross, o General Ross. Põe lá outra vez, que eu não me lembro. Eu não consegui absorver tudo. Pera, nós já estamos a gravar. Sim. Oh my god! Eu estava tão distraída. Pera, quando é que começaste a gravar? No momento em que o trailer acabou. Olha, já não sei o que é que disse. Mas não disse nada de especial, porque eu não sabia que estávamos a gravar. Desculpa. Não, mas é ótimo. É ótimo, pode ser. Vamos continuar com isto. Não, mas eu gostei muito do trailer. Estou muito impressionado com este Eu trailer. estou muito impressionada com este trailer, mas é tanta informação para absorver que eu nem consigo. Sim. Eles dão-te imensos elementos. Só uma vez ver o trailer, isto é um trailer que tem que ser revisto. Então quer dizer que a atriz do Midsommar é irmã dela? Ou é simplesmente uma maneira como a sisterhood daquele grupo, daquela empresa, right? Daquela cena. É uma organização organização. seita que parece que cria crianças, cria raparigas para serem assassinas de elite. De uma maneira muito ritualística, claramente. E eu acho que eu vou mais pela tua interpretação de que elas não são biologicamente irmãs, é irmãs no conceito de cresceram juntas naquilo. Sim, aquele cesse foi quase irónico. Sim. Irónico. Irónico é Já não sei falar. É um erotismo irónico. É um erotismo irónico. É um eronismo. Yeah. Pá, tanta coisa. Eu preciso ver este trailer mais 5 vezes para perceber o que é que se está a passar. Sim. I think. Mas mesmo assim acho que vamos continuar confusos. Há tantos detalhes aqui. Vamos falar do David Harbour. Oh my god. Ele está tão interessante. Está tão fixe. Ele está-se a manter com a cena do Hopper. Do Hopper, o Fat Hopper. Não, é muito fixe. É muito particular. Eu espero... Eu acho que é isso. É para aí que eles vão. Ele... esqueci-me do nome da personagem que ele interpreta. Ele basicamente é a versão americana do Capitão América. Ele também foi Americana? Desculpa, a versão russa do Capitão América. Foi também o resultado de um projeto de super soldados. Também teve... também lhe apagaram-lhe a memória na altura. Ao Capitão América não fizeram necessariamente isso. Ele foi congelado no tempo. E eu espero que o que esteja aqui a acontecer, o que nós estamos a ver neste trailer, são elas a descongelarem este gajo do gelo, tal como o Capitão América foi descongelado. Mas este filme não é sobre ele, ok? So, tem é que se focar nestas personagens. Eu estou bem entusiasmada. Sim, claro. Não, eu quero que ele seja eu quero que ele seja uma personagem secundária interessante. Yeah, for quero sure. Parte do... Sem dúvida.
parte da trajetória delas passe por ter de o desenterrar do gelo por algum motivo. Sim. I getcha. Não, sim, nesse sentido, sim. É isso que eu quero que aconteça. Eu quero que todas as personagens tenham o seu nicho, o seu cantinho, mas que nenhuma das personagens ofusca a outra, de certa maneira. Ok, é o filme da Black Widow, tem que ser sobre ela, mas quero ver a teamwork. Eu quero muito saber a história destas personagens todas. Yeah. Eu quero que haja muito backstory neste filme. Aliás, o filme é uma prequela, portanto, por definição é backstory. Portanto, espero que eles não se coíbam de revelar coisas como se estivessem a construir toda uma nova saga de coisas. Mas é quase como ela quando ela está a olhar para o espelho naquele início do teaser, é quase como se ela estivesse a lembrar-se de qualquer coisa. Sim. E ela está-se a lembrar dela própria a dizer que eu não tinha nada, mas depois tive uma família. Sim. A referir-se aos Avengers. E àquilo que ela diz no Endgame. Yeah. Pois. Não sei, há qualquer coisa ali, pá. Eu percebo o que tu queres dizer. Há um feeling qualquer. O olhar dela, porque ela ali parece de facto mais velha do que nas outras cenas à frente. Sim, parece que ela já experienciou aquilo de alguma maneira. Eu percebo o que tu queres dizer, sim. Se calhar começa por aí. Há ali qualquer coisa, man. Ou pelo menos eles estão a enganar-nos. Estão-nos a tentar enganar com isso. Que é coisa claramente. Que é coisa que eles já fizeram antes. Opá, yeah. Portanto... Mas quer dizer, plantar essa semente e não usá-la... Eu sei, eu percebo. Mas, opá, estou entusiasmadíssima. As cenas de ação parecem a melhor cena ever. É, exatamente. Não tiveste muita sensação de Missão Impossível. Sim. Sem ser uma cena, percebes? Porque um filme como as Charlie's Angels é muito sobre estamos a fazer aqui um statement, estamos a fazer aqui a marcar uma posição muito girl power e isto tudo. Isto não sinto como isso. Ok. Não é normalizado e é muito o que acontece depois de passarmos essa página de estamos só a fazer um filme de feminista e tal. Não, vamos fazer, tipo, o que é que acontece depois disso? Vamos fazer um filme sobre personagens verdadeiras sem estar abertamente a fazer um statement, I guess? Sim. Eu não sei se este teaser nos permite dizer já se é isso que vai acontecer ou não. Não, pois, não sabemos. Eu espero que seja isso. Sim, com uma mensagem muito positiva e feminista no fim das contas também, mas sem subtil. Eu acho que o filme não precisa necessariamente ter uma mensagem feminista. Não. Só pelo facto de ter 3 personagens femininas centrais, todas elas muito fortes, que fazem mover a história para a frente, a história onde não há necessariamente, desde que eles não caiam naqueles tropes, nos clichês do filme. Exatamente. As piadas fáceis. Sim. Se não cair nisso e tiver estas 3 personagens, o filme já demonstra uma sofisticação que nós não vemos habitualmente. Se já conseguir fazer essas 2 coisas, já é um passo de modernização. Modernização dentro do género action girl. Isso é... Sim. It's big. Sim. It's bigs. Mas espera, temos que falar de outras coisas, man. Vamos falar de outras coisas. Isto foi muito bom. Foi. Vão ver o trailer. Vocês todos já viram. By now. Mas se ainda não viram, olha, vão ver. Vão ver, é giro. Mais coisas. Olha, vimos Final Space. Vamos... Eu gosto de fazer a introdução do segmento. Pois é. Vamos fazer já o nosso segmento preferido desta semana e de todas as semanas. Sabe o que é que tu andaste a ver? Portanto, para além do trailer da Black Widow, vimos Final Space. Sim.
vimos a segunda temporada toda de Final Space, já tínhamos visto a primeira, gostávamos muito da primeira, mas devo dizer que a segunda não é tão boa. Eu queria tanto gostar, mas não funcionou. Epá, é difícil pôr o dedo em cima de porque é que esta segunda temporada não funciona tão bem como a primeira. Nós temos teorias. Tu apontaste uma coisa muito, muito interessante. Eu tenho uma teoria, sim. Mas a verdade é que esta segunda temporada foi um bocadinho mais... pobrezinha. Pobrezinha, não tão cómica. Épica talvez, mas a execução do épico se calhar não foi tão fantástica como estávamos à espera. A minha teoria, entre aspas, não é uma teoria, parece que é uma tese. Mas o que eu queria dizer é os momentos que deviam ser prolongados estão muito rápidos e vice-versa. Os momentos que estão muito rápidos estão prolongados. Portanto, os momentos que não interessam são os que estão prolongados. Sim. E momentos que são muito épicos e que tu querias ver aquela cena quase em slow motion a acontecer e a absorver a informação enquanto está a acontecer, esses são rápidos, tipo pestanejas já lá não estão. Estão desperdiçados. É. Parece que a série às vezes já tão preocupada em avançar de ponto de enredo em ponto de enredo, de plot point em plot point. Isto é uma tradução muito forçada, peço desculpa. À custa de querer avançar rapidamente na narrativa, esquece desses momentos para te fazer sentir coisas. Sim, porque tu queres sentir coisas. Tens momentos muito dramáticos na série e que eles chegam e tu pensaste, este momento seria, oh my god, muito intenso, e não sentes assim grande coisa pelo que se está a passar e não te relacionas com os personagens. É pena. Yeah. Porque há ideias tão giras na série. Muitas giras. E há algumas que consegue Sim, acabar por dar aquilo que nós... Quem nos ouviu falar parece que não gostámos da série. Parece que a série é abaixo da média. Não, a série continua a ser acima da média. Em termos de... Achas que não? Eu se tivesse visto esta série pela primeira vez agora, não estaria assim tão entusiasmada. Eu percebo o que tu queres Percebes? dizer. Percebo. Eu acho que é mediana. Medíocre. Mais uma vez, é pena porque há detalhezinhos tão bons. Sim. Há personagens muito interessantes, mas que não são depois bem exploradas. E depois também as personagens estão sempre a morrer e a voltar, morrer e a voltar, morrer Sim. e a voltar. É demasiado. Eu não me importo com alguns morrer e voltar. Sim. Mas é demasiado. Literalmente todas as pessoas, todas as personagens, isto nem é um spoiler, porque acontece a toda a gente, acho eu. Sim. De uma maneira ou de outra. Morre e volta à vida. Yeah. É pena. É pena. Tantas oportunidades. Tantas oportunidades perdidas. Yeah. Mas olha, esta é a nossa review de Bite Size. De Lost Final Space. Final Space. Vimos mais alguma coisa? Vimos Good Place. Vimos The Good Place. Estamos a par de The Good Place. Na Netflix. Portanto, acho que agora só falta o último episódio final, que supostamente vai ser um especial de 90 minutos lá para o fim de janeiro. É só um? É só um. Ok. Acho que sim, é mesmo o grande final. Sim, não é uma má estratégia deixar o final separá-lo completamente. Epá, eu tenho pena, porque sinto que quando chegar à altura vou-me esquecer destas coisas, vou ter de rever os episódios. É pena, mas é bom porque assim não há tanto risco de spoilers, maybe. Talvez. Porque está assim mais protegida, mais na sua... Está a dar tempo a toda a gente para catch up. Mas olha, gostei muito da série até agora. Eu não quero ser uma party pooper aqui da zona, mas também não estou a gostar muito da última temporada. Continua a interessar-me e continua a entreter-me das maneiras como eu quero que esta série o faça.
Eu também acho que perdeu um bocadinho no humor. Não discordo de ti, mas não são essas coisinhas que me fizeram apreciar menos esta temporada. Ok. Eu continuei a ficar deliciado com aquilo e com as ideias e com... Eu também, mas não é tão épico como pensei que... Como aquilo que nos apresentou. Vais ter um final de 90 minutos. Isso vai ser muito bom, eu acho. E eu acho que este penúltimo episódio, o episódio sobre o Chidi, não vamos falar, não vamos entrar muito em pormenores, mas esse está muito a giro. Também gostei, estava muito bem escrito. Tinha um... Lá está, não vamos entrar em spoilers porque foi há relativamente pouco tempo. Mas já, eu estou um bocadinho underwhelmed. Ok, é justo. Mas eu continuo a gostar imenso. É esse o sentimento. É esse o sentimento. Quero ver como acaba. Final Space já não sei, mas quer dizer, o último episódio deixou ali um teaserzinho. Sim, deixou e eu estou curioso, mas já não... já não estou com a mesma vontade que tinha para a segunda temporada. Olha, sabes que mais? Que mais? Estou com muita fome. Por falar nisso, vamos falar de comida já depois da intro. Nham, nham. Bem-vindos ao Cube Geek Show, um programa do Cube Geek onde mergulhamos nos temas mais geeks deste mundo. Eu sou o Gui e estou aqui com a Sara. Hey pessoas! E hoje, porque estamos em dezembro, vão começar as reuniões de família, vão começar as jantaradas de amigos, as festas de trabalho de Natal. Yep. Há muito para comer. Muito para comer. Há muito para comer. Sem contar com o próprio Natal, que o Natal nunca é só uma refeição, são 3 ou 4 ou 5 refeições ali, antes e depois. E depois o Ano Novo. Exatamente. Tu não paras de comer em dezembro. Exatamente. Nós já começámos, nós se calhar já começámos. Talvez. É só o segundo dia de... Não, hoje é dia 3 de dezembro. Portanto, sim, eu acho que já conta. Conta. Aquilo que nós comemos... Agora já conta para para este dezembro cheio de coisas boas. E isto fez-nos pensar em passarmos pelas melhores comidas do cinema, da televisão. Acho que se calhar vamos focar um bocadinho mais no cinema hoje. Porque não faltam exemplos. Não faltam exemplos. E temos uns particulares. Nós tentamos ir assim para os mais... Vamos falar de um ou outro que são muito famosos, mas se calhar de uns assim mais nicho. Começa. Olha, vamos começar. Vamos começar. Já diretamente. Vamos começar, mas antes de começarmos... Portanto, ainda não diretamente. Ainda não diretamente. Mas eu acho que isto é importante, é uma coisa importante. Ok. Nós vamos partilhar aqui o que nós estamos o snack que estamos a comer. É verdade. Que não é assim grande coisa, mas é assim, nós tínhamos que comer qualquer coisa para este episódio, não é? Claro. Era fixe que fosse algo mais entusiasmante do que isto. Em retrospectiva, podíamos ter escolhido melhor. Mas isto é uma cena chamada... É de uma bakery, America's Pretzel Bakery. Desde do início do século XX. Não, chama-se isto... Snyder's. Nós estamos a comer Snyder's. É isso? Of Hanover. Que são, basicamente... Umas bolachinhas, uma sanduíche de bolacha. De pretzel. Com um bocado de queijo no meio, que não é queijo, é tipo uma cena qualquer que foi feita... É uma pasta cor de laranja sintética. Olha, provavelmente nunca esteve perto de uma vaca. E se eu puder descrever isto... não, mas é isso. É que sabe a bovino. Não sei como. Eu já não estou muito habituada a carne. Cada vez mais, sinto estas coisas. Isto sabe-me a bovino. Mas acho que não tem de facto bovino, mas olha. Provavelmente. É muito... É péssimo. Devo dizer, não, se encontrarem isto,
Não compram. Mais uma vez, podíamos ter escolhido melhor. Tenho que pôr uma story disto. Sim. Para Sim. mostrar às pessoas. Mas queres... Quero. Que cena? Olha, Começa aí por alguma cena que... Vamos falar na mais icónica. Uma das mais icónicas. Ok. O prato de esparguete na Lady and the Tramp. Esse prato de esparguete... essa imagem do... a personagem, o nome da personagem da cadelinha é mesmo Lady, não é? Lady, sim. E o dele é mesmo Tramp. Sim. Ok. Dama e o vagabundo. Ok. Essa cena dos dois cães a comerem o esparguete. Tão giros, estão a comer o esparguete, não vão perceber que vão dar um beijinho e depois dão um beijinho. Essa imagem é tão cute. está dentro da minha cabeça, dentro do meu... Está quase dentro do meu código genético. Eu não me lembro de nenhum momento na minha vida onde isso não fosse uma imagem importante. Sim. Isso é o tipo de coisa, é o tipo de ação que é quase como uma ação que é parte do nosso espectro de ações. Isso faz sentido? Não sei se isso fez muito sentido. Isto foi tipo completamente... Veio de não sei onde. Anyway... Não, é muito... Se tens esparguete com bolonhesa, Sim. com meatballs, umas almondegonas, Sim. é isso que vais fazer. É essa a referência que te vai à cabeça. Sim, é imediatamente essa a referência que vem à cabeça. Yeah. Sim. E é o que vem à cabeça de toda a gente, imagino eu. É quase parte de comer esparguete com almôndegas. E sabes percebes? porquê? Vou levantar aqui uma tese sobre porque... Uma tese de mestrado. Sim. Pelo menos para mim, porque é que esta imagem é tão importante. Eu acho que é porque era o que estava sempre nos VHS que o meu pai alugava do videoclube, nos trailers do filme. Sempre que havia publicidade à Disney, estava lá essa imagem. Yeah. E eles claramente capitalizaram. Sim. Lá está. Eles reconheceram desde muito cedo que essa imagem dos dois cães a comerem o esparguete era... Poderosa. Comunicava uma ideia de uma maneira tão interessante, tão clara, tão poderosa, exatamente como tu disseste, que começaram a usá-lo como imagem de marca, quase. É uma das imagens de marca da Disney. Fauchazels, manezels. Sorry. What? Eu não disse nada. Ok. Tipo, é icónico, é como o sapatinho de cristal da Cinderela. Exatamente. It's the thing. É o gimmick. É a imagem da Disney. Yeah. São momentos como esse. E este centra-se à volta de comida. E é muito giro, porque toda essa cena no filme, e nós revimos o filme agora há pouco tempo, quando estivemos a falar dos vilões da Disney. Acho que foi para isso que revimos a Dama e o Vagabundo. Vão ouvir esse episódio, se não viram, porque é muito giro. Foi com o Ruim. Mas nós revimos o Lady and the Tramp. E essa cena onde a Lady e o Tramp estão lá nas traseiras do restaurante italiano e estão os dois cozinheiros italianos a fazer literalmente uma serenata. É um momento tão mágico. É muito mágico e é muito como um momento verdadeiro entre um casal humano. Sim. Não é? Muito o que aconteceria tipo em férias. Mas é o que... O que eu acho interessante é a genuinidade das duas personagens humanas, dos dois cozinheiros que lá estão. É bem cute. They're fully on board. Sim. E então puseram um pratinho com uma vela. Yeah. It's like super cute. E aquele esparguete tem tão bom aspecto. Dude, eu sei que tu vais fazer esparguete à bolonhesa hoje. Espera a foto. É verdade. Portanto, eu agora sou a Sara do passado. Sim.
Estou muito entusiasmada para isto. Sim. E por falar nisso, e isto nem sequer estava aqui na nossa lista, eu tinha-me esquecido disto durante dias. Mas essa ideia de veres uma comida muito saborosa e depois passares a tua vida à procura disso, para mim, Sim. são as pizzas das Tartarugas Ninja. Oh my God. Nunca, nenhuma pizza na minha vida foi tão boa quanto aquelas pizzas das Tartarugas Ninja pareciam ser. O string of the cheese. Pá. A elasticidade daquele queijo, God damn it. Aquilo pareciam as pizzas mais deliciosas. Eu acho que, sei lá, eu vi aquilo muito novinho. E nessa altura, à minha volta, ainda nem sequer existiam pizzas comercializadas dessa maneira. Não havia propriamente muitos restaurantes, não havia cadeias, havia umas pizzas congeladas da Igloo que eram muito manhosas. Muita más, que era só literalmente tipo... Era uma tábua... pão mau Exatamente. Com tomate que não sabe a nada. Exatamente. E uns pontinhos de... Mozzarella. Yeah. E aquela pizza tornou-se o avatar das pizzas dentro da minha cabeça. E I've been chasing that dragon ever since. Tu fazes pizza. Sim. Em casa e realmente essa pizza é muito inspirada na pizza das Tartarugas Ninja. Mas é quadrada, então. É retangular. Eu sei que isso... E tem a imagem de marca. Eu sei que isso em determinados círculos isso é um crime, mas eu vou defender as pizzas retangulares. Tem mais pizza. Tem mais pizza. para a mesma tábua, para o mesmo forno, tens mais pizza. Mas sim, as minhas concepções e as minhas expectativas em relação à comida foram determinadas por um desenho animado que eu vi no início dos anos 90. Tanta coisa. Tu tens algum exemplo desses para ti? Alguma dessas comidas que... Em criança que me faziam mesmo. Sim. Opa, eu vou dizer uma muito estranha. É uma muito estranha. Ninguém vai empatizar comigo. Diz. É dos Aristogatos. Porque não faz sentido, porque Eu nem me lembro deles comerem nesse filme. Eles comem... Pronto, é o jantar que o mordomo, que é o vilão, dá-lhes e eles vão todos dormir. Não me lembro dessa cena. Que é tipo um leite creme, sort of thing. E ele põe poison. Não é poison, põe tipo... Não é veneno, sequer. Não, desculpa, estou só confuso relativamente a... Pois, eu sei, eu disse que ninguém iria empatizar com isto. Tinhas razão. Não, mas a cena é... Ele põe os calmantes, entre aspas, tipo... medicação para dormir, para os gatinhos irem Betty Buys. Sim. Mas quando ele está a fazer lá o leite crema ou whatever antes, tipo, ele põe especiarias lá para dentro, está ao lume, ele vai experimentando e faz... E eu tipo, I want me some of that. Portanto, sempre que eu como leite creme, que é muito raramente, eu penso tipo, é isso especificamente que eu quero que saiba, antes de ter o medicamento para fazer os gatinhos dormir. Mas a sério, tipo... Referência para o futuro, a Sara gosta do seu leite creme sem medicamentos para fazer os gatinhos dormir. Oh my god, ridículo. Mas bué com esse. Não, isso é muito específico. Isso é muito específico. Mas eu queria aquele leite creme, não sei, devia estar sempre com fome quando via os Aristogatos. Porque eu estava tipo, oh my god, o que eu queria mais neste momento, eu era criança, tipo, sei lá, menos de 10 anos, é ter um pratinho daqueles and go to town with it. Yeah. Olha, outra cena dessas da minha infância, onde eu também ficava fascinado pela comida,
é na cena a cena da luta da comida no filme Hook. Eu acho que o filme é de 1995. Sim, que é a história. sim. É aquele filme do Peter Pan com o Robin Williams, que o Robin Williams é mais velho e tem de voltar à Terra do Nunca. É do Spielberg? É do Spielberg. Yeah. Yeah. É dos filmes mais fraquinhos É do Spielberg. Não, mas é cute. Foi um filme que teve boa importância na minha infância. Eu adorava o filme. Eu devo ter visto o filme umas 10 vezes. Mas o filme tem uns problemazitos. Tendo visto agora recentemente, há 1 ou 2 anos, já senti que sim, há ali uns momentos, mas, sim. Mas pronto, não. Mas é isso, quando és criança não notas essas subtilezas. Quando és criança, aquilo a que prestas atenção é aquela mesa de comida gigante. Imaginária. Imaginária. E esse momento é tão, mais uma vez, é tão mágico. É tão mágico porque é esperança. É esperança representada em forma de comida. Sim. Right? Porque eles estão a tentar convencerem-se uns aos outros que vai correr tudo bem. Estamos juntos, vai correr tudo bem. E então vão celebrar. É qualquer coisa assim deste género, não é? Não, eu acho que não é... Eles estão a fazer o seu jantar normal. E é o primeiro jantar ao qual o Barry, que é a personagem do John Williams, acho que ele se chama qualquer coisa Barry. Acho que não há comida, though. Não há comida na mesa, não. Não há comida. Mas os miúdos tratam aquilo como se fosse uma coisa normal. E ele é que não percebe onde é que está a comida. E estão eles todos à volta dele. Sim. A encorajá-lo a acreditar, a imaginar. Exato. Eles estão a dizer, use your imagination. Pois é. Use your imagination. Peter, ele chama-se, pronto, é o Peter Pan. Obviamente é o Peter. Sim. Use your imagination, Peter. Para o estimular e acho... Há um momento muito giro em que ele, não acreditando que há comida e sem ver comida nenhuma na mesa, pega numa colher, imagina, faz como se estivesse a tirar uma colherada de uma coisa que ele não vê em cima de uma mesa, de uma taça, e depois atira para a cara do miúdo. E acerta. E no plano a seguir, o miúdo levou com um pedaço de gelado na cara. Yeah. E ele aí começa a imaginar a mesa. Pois é. Oh, pá, tens isso muito mais presente do que eu. É um crescendo de imagens tão giro e que depois descamba numa luta de comida fantástica. Que... Opa, essa luta de comida é muito gira porque é a ideia dos Lost Boys. É a ideia dos meninos perdidos que fazem o que querem na Ilha dos Piratas. Sim. É a fantasia de liberdade de um puto de 8 anos. Sem poder dúvida. atirar gelado e... Sim, aquilo parecia uma coisa mais fun de sempre. Exatamente. Quando era criança. Exatamente. Yeah. E a representação da própria comida também é uma representação muito juvenil do que é comida deliciosa. Sim. Percebo perfeitamente o que tu queres dizer. Porque são aqueles chantilis com cores, com verde, vermelho. Umas cores muito berrantes. Berrantes, mas um pouco pastéis também, ao mesmo tempo. Quase, eram quase irreais. Sim, e eu lembro-me em criança de achar aquilo tudo, aquilo parece bué delicioso, e a minha mãe dizer, não, que horror, que coisa horrível. E eu acho que se visse agora também ia achar tipo, não quero nada comer aquilo. Eu percebo. Mas em criança não achavas delicioso? Sim. Claro. Sim, havia um frango gigante. Um frango, tipo uma perna de frango enorme. Exatamente, não é? que agora em retrospectiva aquilo parece de plástico. Sim. É plástico. Yeah. É claramente plástico. Yeah. E os corantes todos. Sim. E não sei o quê. Agora preocupamos com as coisas assim. Mas é uma referência interessante. Olha, tenho outra da Disney. Diz. Voltando a uma animação. E acho que esta é muito importante. E é uma boa representação porque é comida que está mesmo relacionada à história principal, que é a maçã da Branca de Neve. Sim. Põe simbolismo nisso. Porque
é a arma que para destruir a Branca de Neve. Sim, é comida. É a maçã mais bonita, Sim. mas que está envenenada. Tão envenenada. E até tem, tipo, o veneno em cima da maçã transforma-se numa caveira. Sim. Like, just to drum it up. Just to patamch do veneno. Sim. Não, mas é uma traição através da comida. Sim. Porque tu pensas, eu posso confiar em comida. Eu It's vou- like, nunca pensas, isto vai estar envenenado. Exatamente. Não é? Nunca é um pensamento. Não. Não é uma coisa com a qual eu me preocupo com frequência. Exato. E comer é relaxar também. Sim. Nem sempre. Nem sempre. Como alguns destes exemplos que nós aqui temos. Sim, eu sei, mas o facto da Branca de Neve, querer comer a maçã Sim. é... isto é reconfortante. Isto vai ser um momento reconfortante E a bom. verdade é que o veneno que lá está dentro fala dormir. Sim. Ela não é uma coisa violenta, não é uma coisa agressiva. Não, mas é uma... Não é só dormir, é um dormir que ela está basicamente, efetivamente, em coma. Sim. Só pode ser acordada with true love's kiss. Portanto, é subtil, mas é agressivo. Sim. Pronto, lá está. A inteligência do Disney foi modernizar esses contos de fada todos antigos dos irmãos Grimm, porque aquelas coisas eram todas muito agressivas, muito violentas na sua origem, né? Nas suas formas mais antigas. Mas eu acho que esse exemplo é o protótipo da comida como símbolo, da comida como a maçã. A maçã tem referências bíblicas, Exatamente. tem referências folclóricas, é um símbolo de fertilidade, é um símbolo de inteligência. A história do Newton envolve a maçã. As bíblicas, a Eva e o Adão, a maçã também é, de certa maneira, usada da mesma maneira. E também é um objeto de traição, um objeto de deceitfulness. Sim, e não consegues resistir à maçã. Sim. Portanto, há tanto simbolismo aí. Yeah. Mas interessante como comida tem tanto simbolismo Yeah. nos filmes. Não teria pensado nisso se não estivéssemos a fazer este episódio. Olha, tenho outro exemplo. Um exemplo muito, muito cute. A Marie Antoinette. Sim. Esse é tão giro. Portanto, as sobremesas, porque é maioritariamente sobremesas, no filme da Marie Antoinette, da Sofia Coppola, de 2016. 2006. 2016. Quem fez o catering destas sobremesas foi uma padaria, uma bakery, Sim. uma fábrica de bolos, de certa maneira, francesa, que agora, hoje em dia é uma cadeia, há em Nova Iorque, Londres, Paris, claro, La Durée. Ok. Portanto, é a Maison La Durée. Portanto, não foi só, eles não foram ali à pastelaria da esquina comprar umas coisas. Não, foi particular em que tinham que ser aqueles especificamente, porque a Maison La Durée é muito conhecida por fazer macarons. Macarons. E a Marie Antoinette tem muito disso. Portanto, quem melhor para fazer como a bakery profissional e icónica dos macarrons. parisiense. Dos macarrons. Yeah. A comida nesse filme é um deslumbramento.
é pela é por ser deliciosa, mas não só por isso, é a beleza da comida. É mesmo a técnica de pasteleiro Sim, usada. Estou a perceber. É fotogénica. Mas eu acho que não só é fotogénica, como a Sofia Coppola aproveita muito bem. Sim, a comida tem os mesmos tons do background, dos vestidos, tá a fazer pandan com todo o ambiente que a envolve. Ela explora a presença da comida tão bem quanto explora as personagens. A comida não é só um adereço, é um componente do setting, de todo o cenário. A Sofia Coppola, especialmente neste filme, adora um plano de pormenor. E a comida essas sobremesas são um grande foco disso. O champanhe. Porque a mistura de texturas e quase cheiros e sabores, quando vês esse filme, quase que sentes o cheiro e o sabor daquelas coisas todas. Sim, é tão forte. Sim. É. Está muito bem filmado, é muito, muito sensorial. Muito estilizado. Sim. Eu percebo. E pronto, e depois temos aquela cena do I Want Candy, em que também que o foco não são sobremesas, o foco é roupa, são sapatos e isso tudo. O I Want Candy neste caso é I wanna go like shopping. Mas a comida está sempre lá presente como um extra, sempre assim ao cantinho. É sempre Gira. É sempre um adereço. Sim. Portanto, acho que tem um jogo de estética e movimento muito, muito interessante. Não, eu percebo. Isso, obviamente, não é por acidente, é porque supostamente a Maria Antoinette terá dito no pico da Revolução Francesa, quando as pessoas estavam a morrer à fome na cidade, eles que comam bolo. Let them eat cake. Como ficou para sempre como a catchphrase das elites desconectadas das necessidades do povo e dos pobres. E é interessante que a Sofia Coppola tenha pegado nesse detalhe, nessa particularidade da história da Maria Antoinette e a tenha usado imenso durante o filme inteiro para chamar a atenção para que há sempre bolos, há sempre sobremesas. Aquilo está sempre ali. E é uma justificação para percebermos a personagem, para nos pormos nos pés da Marie Antoinette. Sim. Este filme não está a tentar mandá-la abaixo, está a tentar elevá-la de certa maneira, mas a mostrá-la numa luz muito inocente, muito imatura. Eu acho que o filme acaba por redimir a personagem da Maria Antoinette. Sim. Mais por mostrando-a como uma vítima e como uma... Sim, da sua classe. Uma vítima da sua classe, uma vítima do sistema formalizado à volta dela, que ela na realidade nunca teve grande poder para tomar decisões na vida dela. Sim, ela era desconectada, mas nada na vida dela alguma vez a preparou para não o ser. Sim. Sim. E apesar do filme mostrá-la como uma personagem que às vezes é quase patética, às vezes é quase tola, isso acaba por humanizá-la mais e, de certa maneira, desresponsabilizá-la das coisas que aconteceram. Sim. Mas pronto, é uma interpretação do que terá acontecido. Sim. E é uma interpretação interessante. Em particular é muito bonito porque é quase um conto de fadas dessa altura. É muito... Está mostrado dessa maneira. A maneira que o filme está filmado de uma maneira muito onírica, muito... Lá está, como estávamos a dizer há pouco,
muito dos detalhes, muitas sensações. Muitos pastéis. Sim, ela perde tempo nos pastéis. Sim. Tá? Não sei se estamos... Os pastéis. Não sei se estamos a falar de pastéis as cores ou pastéis as sobremesas. Sim, estamos a falar dos dois, Honey. ambos. Dá para os dois. É o filme que permite que tu fales das duas coisas Yeah. e possa não haver uma confusão acerca disso. Exatamente. Mas olha, tenho que falar de outro. Fala de outro. Que é o comida a ser usada dentro de filmes como a própria ação Ok. da personagem principal. Consigo pensar em dois. Há vários. Eu lembro-me, se não for este, se este não estiver na tua lista, passamos à frente, o Chef. O Chefe, exatamente. Ok. É esse que eu ia falar. Temos a Julia and Julia, que é um filme sim. sobre a Julia Child e uma blogger, isto é uma história verídica, uma blogger que se baseou nas receitas originais da Julia Child e as recriou em forma de blog. Que essa também tem comida deliciosa. Também temos o Ratatouille. Oh, pá, o Ratatouille é tão giro. O Ratatouille é tão cute. Temos de... Vamos falar do Ratatouille? Vamos falar do Ratatouille. Também temos o chefe para falar. Eu quero só dizer do chefe. Então vamos despachar o chefe rapidamente. Então vá. O chefe tem a cena que eu penso, tipo, quando tens mesmo vontade de comer algo muito, muito delicioso, Sim. a minha cabeça vai sempre para uma coisa específica, um momento específico. Que é qual? Que é o momento da grilled cheese sandwich Yes. do chefe. Yeah. Oh, ele vai e faz com o pão tudo e mais alguma coisa. E aquele pão fica dourado e crocante. Dourado e crocante com queijo, muita stringy, Muita stringy, muita tartarugas ninja. Exatamente. Portanto, elas iriam aprovar. Going full circle here. Yeah. Dude. Mas sim, absolutamente. Essa tosta de queijo é... Eu preferia que tivéssemos isso agora, neste momento, em vez de termos estas coisinhas horríveis. Que eu, entretanto, já fiz uma story. Ok. Portanto... Yeah. Sim, mas há outra cena nesse filme, que acho que é mais para o fim do filme, que é quando também o Jon Favreau a cozinhar, mas ele a fazer carbonara para a Scarlett Johansson. E... até eu me senti atraído pelo Jon Favreau. Oh, damn, yes. E por aquela carbonara. Oh my god. É que depois a maneira como eles iluminam e como eles filmam o esparguete. Sim. E os sons, o crocante, tipo, é outra experiência sensorial. Yeah. É muito giro nós estarmos frequentemente a usar essa palavra, porque sim, é comida, e se o filme souber o que é que está a fazer, vai-te expressar e vai-te transmitir isso de uma maneira diferente, vai perder tempo ali para te fazer sentir isso. Exato. Vamos falar do Ratatouille e daquela cena maravilhosa quando o Remy, é o ratinho, Sim. está a experimentar queijo e framboesa, e eles põem umas animações de cor muito bonitas no ecrã. Sim, que é a expressão, a materialização quase daquele sabor. Sim. E eu lembro-me que para o queijo é assim uma cor amarela profunda, como um borrão grande, e o som já não lembro se é de um violoncelo ou se é de um saxofone. Sim, sim. E depois, quando ele prova a framboesa, aparecem uns rabiscos muito fininhos de... Rápidos, exatamente, com um violino muito rápido também. Yeah. E é tão giro porque... That's what it tastes like. Sim. É quem animou, quem pensou nesses momentos, nesse filme, está in tune consigo próprio, you know? Sim. Sabe como
como representar Sim. estas sensações que são difíceis de representar. Sim, claro. Epá, nós... Pensa assim. Quantas cores... Quantos nomes de cores é que tu te lembras? De repente. Tenho que dizer as cores? Não, mas... 20. 20. Não sei. Quantos cheiros, odores diferentes é que tu te lembras? Yeah. Não são 20. Não são. Nós temos muito menos palavras, usamos, o nosso vocabulário é muito mais restrito para os sentidos que são menos importantes para nós. Pois é. Sem dúvida. Para os seres humanos é a visão e a audição, são os dois mais importantes. Para os outros, há menos especificidade, há menos precisão na maneira que tu tens para descrever esses outros sentidos. Sim, exatamente. Eu lembro-me deste argumento já de há algum tempo e sim, é isso, sem dúvida. Mas visualmente, representar isso visualmente representa uma dificuldade nova em todas as maneiras. Absolutamente, é um desafio muito giro e é representar um sabor por um visual e não por palavras. Eles fazem um bypass às palavras. Eles não te tentam, o filme nunca te tenta explicar os sabores por palavras. As personagens não estão a dizer isto é crocante, isto é doce, isto é aquilo. É muito mais pelos sabores, pelos close-ups à comida, pelo som das facas a cortar os cebolinhos. Sim. O som das facas na cozinha é tão importante. É um dos elementos mais importantes do filme. E é tão giro. A edição de som no Ratatouille está tão boa. Sim, sem dúvida. Opa, é uma comida representada muito colorida. Eu lembro-me do fumo que sai da comida. Do fumo que sai das panelas de sopa. Sim. E a sopa a borbulhar. Sopa a borbulhar. A textura e a consistência desses líquidos está tão bem feita. E do próprio Ratatouille. Sim. O signature dish dele. Aquela courgette e aquele tomate e aquilo tudo. A textura é tão squishy. Sim. Mais uma vez, a animação está fantástica e eles conseguem transmitir essas sensações todas só por aquilo que te põe a acontecer no ecrã. E tu consegues imaginar aqueles sabores. É giro porque eles usam a desculpa de estar sempre pela perspectiva do ratinho para te pôr muito em close-up com a comida. Yeah. E justificam isso dessa maneira. Olha, eu queria falar aqui de um diferente. Fala. Eu acho que sou sempre eu a dar as sugestões. Não faz mal, vai em frente. Eu não vi este filme, eu não sei se tu viste, mas acho que devíamos tocar nele muito rapidamente, que é o Super Size Me. Não vi. Não viste? Não vi. O Super Size Me é um documentário de 2004 em que um homem decide comer McDonald's durante 30 dias? Acho que era 30 dias. Era 30 dias, se calhar um bocadinho mais, já não me lembro bem. E vai analisando o quão mal, com médicos e isso tudo, o quão mal aquilo lhe está a fazer. E eu devo dizer que eu acho que nunca vi esse documentário. Eu estou tão curiosa para ver esse documentário, mas eu acho que não o quero ver porque eu não quero estar assustada da comida. É uma sensação que eu não quero ter, é estar com medo de comer comidinha boa, apesar de ser McDonald's e McDonald's não é propriamente bom, mas não é. Umas batatinhas do McDonald's vão sempre, não é? Não, mas acho que era maioritariamente isso que eu queria dizer, é medo associado à comida. Há demasiadas doenças mentais associadas a isso para eu querer pôr a minha própria cabeça a explorar essas ideias. Ok. Não. Sim, é verdade. É mais por aí.
as doenças de comportamento alimentar são muito complicadas, são muito difíceis. Sim. E há padrões de pensamento, preocupações, ritualizações que podem ter consequências em termos de saúde. E eu percebo essa relutância em ver uma coisa que te cria ansiedade em relação à comida. E não querer pegar numa coisa que te vai provocar ansiedade. Sim. Relativamente a uma coisa que é tão essencial para o teu dia-a-dia. Sim. Parece-me um bom instinto de sobrevivência. Sim, mas depois eu estou curiosa para ver esse comentário. Mas pronto, queria só partilhar esse... Não, mas é giro. Eu tenho curiosidade também para ver esse filme. Não é? Yeah. Mas por falar em coisas que fazem mal à saúde, nos Padrinhos... Sim. Os Padrinhos do Francis Ford Coppola têm imensas cenas poderosas à volta da comida. Desde aquela cena do Don't Forget the Cannolis. Sim. Depois de eles matarem alguém. O primeiro Padrinho tem uma cena onde alguém descreve toda uma receita para um molho de tomate. Pois é. Mas... eu nem queria falar especificamente dos Padrinhos. Eu queria falar mesmo era do The Goodfellas. Que foi o meu... que foi para mim o filme mais importante de gangsters e de mafiosos. Foi o que... para mim é essa a referência. Não é tanto o Padrinho. É mais o Goodfellas. Que também tem uma das cenas de comida mais... tem várias cenas de comida brilhantes, mas há uma que eu adoro. Que é quando eles estão na prisão. Os mafiosos estão todos na mesma cela da prisão. E estão a fazer jantar. Sim. E o Ray Liotta passa ali quase 2 minutos só a descrever metodicamente como é que eles preparam o molho de tomate para o jantar. Há um gajo que está ali a cortar o alho com uma lâmina de barbear porque quer que ele esteja mesmo muito fininho para se derreter no azeite. E é tão giro o ambiente que eles conseguem criar nessa cena para descrever a vida daquelas personagens da prisão, descrevendo isso através deles a fazerem uma refeição. Dos luxos a que eles são capazes de aceder para fazerem uma refeição dentro da prisão. Yeah. É uma cena tão engraçada. Pois é. Mais exemplos. Estamos aqui a chegar ao fim do tempo, mas ainda podemos falar mais uma ou duas coisas. Olha, eu vi aí um engraçado, mas tenho aqui 2. Diz. On the back of my mind. Força. O chocolate. O chocolate. Sim. Não me tinha lembrado desse, agora espreitei para a tua lista e vi o chocolate. O chocolate é um filme delicioso de ver. Esse sim. Esse é outro que tem uma luz e uma... porque é todo o processo de fazer comida, não é? Novamente. Em particular aqui chocolate no geral. Bombons. E é absolutamente devilish. Porque é essencialmente essa a mensagem do filme, não é? Durante a Páscoa, onde toda a gente está a fazer a quaresma, vem esta mulher com a sua filha e abrem uma chocolaterie numa cidadezinha francesa, no meio de Ninhures. Muito conservadora. E ela vai lá perturbar a paz. Perturbar a paz, exatamente. E é um filme muito heartwarming. Era o filme preferido da minha tia. Ok. Ela foi ver muitas vezes ao cinema quando saiu. Ok. Já não me lembro quando é que saiu. Para aí 2000 Não me lembro. 2000 e... Não me lembro. Poucos. 2000. É mesmo 2000. Yeah. Já tem 20 anos este filme. Damn. Yeah. Mas, eu sempre que penso no chocolate... Sim, pronto, está no nome, não é? Exato. É o que diz na tampa. Há assim umas panelas enormes e ela a mexer o chocolate e depois punha natas lá para dentro. Tão bom. E depois amêndoas e não sei o quê.
Eu tinha aqui uns exemplos, mas eram uns exemplos mais ao contrário de cenas nojentas. Vou só chamar a atenção para a cena do jantar do Alien, onde eles estão a comer esparguete e explode um monstro do peito a alguém, que não é uma experiência que tu queres quando estás a comer esparguete. Oh God, não. Tens o Mr. Creosote no Monty Python's The Meaning of Life, que é não me lembro disto. É o senhor que explode no fim. Ok. Aquele senhor que está a comer e a comer e a comer e... sim, ok. E explode. Sim, right. A cena famosa do Indiana Jones and the Temple of Doom. Tu não viste este filme? Não. Há uma cena onde eles comem cérebros de macacos e há uma cobra em cima da mesa que eles cortam a cobra e saem mais cobras de lá de dentro. O filme vai muito para esse gross out que era popular entre os adolescentes nos anos 80. Yeah. Mas pronto, são... Hoje não era bem para cenas nojentas, era bem para comida saborosa. Yeah. Olha, eu tenho um dos últimos, provavelmente. O último, vamos terminar com esse. Dois exemplos no Pulp Fiction. Sim. Quarter Pounder with Cheese. Quarter Pounder with que Cheese. é todo um debate, não é? Todo um debate sobre o... Não, o grande debate é: pões maionese nas batatas fritas ou não? É ou não nojento comer batatas fritas com maionese? É ótimo. Mas sim. Para os americanos é muito bizarro, mas vais à Holanda e de facto é isso que... É esse o topping tradicional para as batatas fritas. E é isso que nós gostamos também. É isso que nós gostamos. Nós percebemos. É verdade. E pronto, a comida não faz parte do plot principal. Nem faz parte... Não faz parte de nada de importante no filme, mas gera sempre um diálogo. Gera sempre um debate. Tens o $5 shake. $5 shake. Lá está, o meu segundo exemplo. Yeah. Eu acho que no Pulp Fiction o Tarantino usa a comida para criar situações mundanas. Exatamente. Yeah. Exatamente. Ele usa a comida para gerar banalidade. Se as pessoas estão a comer é porque está tudo bem, não há nenhuma crise a acontecer, não há nenhum conflito, não há nenhum problema para resolver. As pessoas falam disso, tipo, falam de coisas random sobre o que estão a comer. Portanto, é a maneira de fazer um diálogo realista. E, no início do filme, o Jules, a personagem do Samuel L. Jackson, numa exibição de dominância e poder, basicamente arranca o hambúrguer da boca de uma pessoa e começa a comer lá à frente dela para demonstrar a sua autoridade. Yep. A grande discussão dos Big Kahuna Burgers. Yeah. Oh, man. Pá, tão bom, tão bom. Yeah. E pronto, acho que este está feito. Este está feito. Ficou engraçado. Foi assim. Foi. Aconteceu. Mas sim, acho que falámos aqui de uns episódios, de umas cenas icónicas e não tão icónicas. Houve uns momentos onde we really went off the rails there in the middle. Yeah, mas olha, é assim que acontece. É mesmo assim. É tangente já a dar com pau. É verdade. Portanto, olha, deixem-nos nos comentários quais são as vossas cenas de comida em filmes preferidas. Quais são as vossas comidas preferidas? Porque não? Não deixem de nos seguir no Instagram, é lá que nós gostamos de falar com vocês. Deixem os vossos comentários, nós vamos responder. Eu fui o Gui, estive aqui com a Sara. Adeus, pessoas! Fiquem bem e até à próxima. Tchau!